Passando, então, para a questão da geopolítica do Covid, eu havia dito que falaria um pouco sobre a questão da interna e a questão externa, ligada à imagem do Brasil. Né? A questão interna, o governo federal, né, tem mostrado, a gente que está aqui de longe tem visto isso, né, tem mostrado que não houve nenhuma coordenação, muito ao contrário, né, ele acabou, em diversos momentos, complicando a situação e que levou a questão dos estados e municípios tomarem decisões e medidas estaduais ou locais. Né. Recentemente, né, o próprio governo federal resolveu, eu coloquei entre aspas, aí, quebrar o termômetro para não saber da doença. Na verdade, ao esconder os dados, né, ao alterar os dados, suspendeu, voltou atrás, republicou novamente, colocou novos dados, tirou quem era de síndrome respiratória, enfim, ele conseguiu criar uma confusão, né, em relação aos dados disponíveis. E isso não é de se estranhar, visto que desde o início desse governo, né, desde do ano passado, comecinho do ano passado, a gente tem visto essa situação. Então, passando, né, a questão, eu procurei dar uma olhada nas redes sociais e aí a gente vê que há uma polarização muito intensa nas redes. De um lado, você coloca os bolsonaristas, e eles usam, inclusive, recentemente, informações de que a ONU se dobrou às decisões brasileiras, que o Brasil está corretíssimo no uso da hidroxicloroquina e em outros remédios. Então, você vê que há uma situação nas redes que quem atualmente só olha a rede social vai achar que o Brasil está realmente conseguiu resolver a situação. Né? Ao contrário, as pessoas que são contra essa situação que nós temos hoje no Brasil mostram que o governo vem fazendo uma cortina de fumaça, né, pela ausência de decisões. Eu vou voltar agora mesmo a falar na questão da cortina de fumaça, porque ele vem fazendo isso desde o início do seu governo. No que diz respeito, né, a hidroxicloroquina, olha lá, né, nós não temos ainda, né, recentemente também aconteceu esse vai e volta, as Nações Unidas, de um lado, disseram que não tinha benefício, aqui na França se fala muito isso, não tem benefício nenhum, não tem eficácia comprovada, e republicaram um artigo científico, poucos dias depois voltou atrás. Então, essa situação é uma situação que mostra, né, que não sabemos. Na verdade, é uma doença nova, ninguém sabia, ninguém tinha uma cartilha para dizer como é que ela iria se progredir ou não e como que a gente iria tratar. Então, experimentos, nós estamos na base dos experimentos. Então, do ponto de vista dos governos estaduais, né, a gente vai ver que também essa descoordenação federal ocorre também nos estados. Houve situações bastante diferentes, e aí eu coloquei o que ocorreu em março desse ano, entre o dia 13 e o dia 19, não houve nenhum decreto de isolamento geral, na sua totalidade. O que acontece? Nós vamos ter mais ou menos dois tipos de situações de estados, e aí eu pus só alguns exemplos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, etc., não todos os estados brasileiros. Esses estados, eles decretaram a suspensão de aulas. A primeira coisa, por exemplo, a Universidade de São Paulo, onde lecionamos, no dia 17, 17 de março, ela já tinha suspendido as aulas. Então, você começa a ver uma quantidade de decisões
né, que vão se acumulando e não dão a diretriz que deveria ter sido dada no país. Então, houve suspensão de aulas, houve antecipação de férias escolares, revogação de férias de quem estava trabalhando na área de saúde ou de segurança, em alguns desses estados. Por outro lado, outros estados resolveram que iriam decretar emergência, estado de emergência, mas não falando claramente no isolamento social, mas sabendo que eles poderiam lançar mão do isolamento social em tendo decretado estado de emergência. Tá? Assim, os governos estaduais, né, eles estão reabrindo, acabando com a quarentena, né, ou estendendo, mas abrindo em algumas situações. Nós conversávamos também um pouco antes do início dessa live com relação ao que anda acontecendo nas grandes cidades brasileiras. Então, estende-se a quarentena, mas, ao mesmo tempo, flexibiliza a questão nas regiões metropolitanas. E como os mapas feitos pelo grupo da Raquel Bonic, e também os que o Hervé mostrou agora mesmo, mostra claramente isso, está se espalhando, né? Está se espalhando para as zonas mais pobres. Nós também sabíamos que essa situação poderia acontecer, dado as profundas desigualdades que nós temos no país, né? Então, e aí nós passamos, então, para algumas das imagens externas que o Brasil tem, né? Então, e aí eu posso dizer desde o comecinho, né? Eu resgatei esse discurso do presidente na Assembleia Geral das Nações Unidas, né, em que ele resmunga, ele diz que deveria ser respeitado toda a soberania dos países, principalmente porque nós estávamos, obviamente, no olho do furacão, né? Desmatamento, fogo, queimadas, enfim. Então, esse discurso dele, extremamente isolacionista, apontava simplesmente na direção do Trump, dos Estados Unidos. Então, ele escolheu o seu parceiro, não quer dizer que o parceiro tenha o escolhido, né? E aí eu coloquei também, em março de 2019, eu participei de um dossiê, o Brasil e a Revolução Geopolítica Mundial, que tentava mostrar um pouco a situação, qual era o Brasil, qual é a situação do país no início do atual governo. E eu escrevi um artigo chamado Perspectivas para o Meio Ambiente em 2019 e os recuos da política governamental. Aí eu já apontava, quando eu falei agora mesmo na questão da cortina de fumaça, eu explorei bastante essa ideia no artigo, porque a cada momento ele cria um fato novo. Esse presidente, ele cria um fato novo que não, obviamente, não tem a ver com o que o país está vivendo no momento, mas é uma forma de distrair, porque toda a mídia vai ouvir o que ele está falando, e, enquanto isso, como diz o ministro do Meio Ambiente, vamos passar a boiada, né? O terceiro slide é o terceiro extrato, desculpem, do Le Monde, quando esse politólogo Gaspar Stradar nos diz que o Brasil, né, ele sai do sonho à distopia. Então, realmente, nós vamos olhar, isso foi publicado no dia 22 de maio, então já estava mostrando essa situação, que o Brasil, durante muito tempo, né, tem se trabalhado, e aí eu posso dar uma pitada pessoal. Na época da Conferência do Rio de 1992, o Brasil era tido como uma das excelentes diplomacias na negociação, ao tomar a frente essa liderança em muitas situações. Então, a gente levou muito tempo para construir uma credibilidade que foi, ano a ano, tentando ser construída, e construída com
ações internas dentro do país, e de um dia para o outro, realmente, a gente começa a ver toda essa credibilidade se perder, né? Passamos para outros estratos, né? Continua ainda o Le Monde no seu caderno internacional, mostrando que o Brasil pode, ameaça de quitar, de sair da Organização Mundial da Saúde, como Trump fez, e que ele pode ter algumas restrições na União Europeia, como temos agora, né? Nós não podemos, os brasileiros não podem vir para cá ainda. Por outro lado, né, o que esse presidente pensa que é o grande aliado, né, o presidente estadunidense diz que o Brasil teria 202,5 milhões de mortos se seguisse o que o Brasil vem fazendo, né? E, junto disso, a gente pode ver também o jornal espanhol, El País, que, onde o premier espanhol faz uma ironia ao presidente Bolsonaro, dizendo que são os Bolsonaro da Espanha. Então, ele faz um trocadilho com o futuro não pode nunca ser dominado por aqueles que estão ancorados no passado. Então, a gente vê que as imagens, e aí passando para um conjunto de outras imagens que eu mostrei, isso, que eu mostrei, aí eu me detive um pouco na questão do Le Monde, que praticamente todos os dias sai alguma notícia, né? Alguma notícia, desde que a Europa poderia impor restrições diplomáticas e comerciais ao Brasil, né? A essa questão do sonho, a distopia, a crise política que o presidente tem cada vez mais nutrido, né? O risco que tem ocorrido dentro das prisões superlotadas, as manifestações de todo final de semana, né, do grupo que apoia o presidente, e ao lado disso, e aí toca realmente muito direto a questão com que eu trabalho, que é o desmatamento na Amazônia, né, que cresceu assustadoramente do último ano para cá, né? Da mesma maneira que eu comecei dizendo quebra-se o termômetro, vou lembrar o momento em que o INPE dava as taxas de desmatamento e que o Ministério rompeu, né, demitiu o presidente demitiu o presidente do INPE e rompeu o contrato de acompanhamento, de monitoramento desse processo. Então, nós estamos num clima terrível, em termos dessa desmontagem, né, do que podemos passar, Guilherme, dessa desmontagem que a gente vê acontecendo no Brasil, a perda de credibilidade dele, né, aí novamente no dia 28, 26 de maio, colocando que nós havíamos passado a barra simbólica de 1.000 mortes dia, né? E, ao mesmo tempo, não, ainda não, isso, aí. E, ao mesmo tempo, a ONU se preocupando cada vez mais com essa abertura muito rápida na América Latina como um todo. Aí podemos passar, Guilherme. Então, vamos ver, então, o que diz o Banco Mundial, né? O Banco Mundial tem previsto uma contração de em torno de 5% do PIB esse ano. Vale lembrar, obviamente, que esses não são números corretos, porque aqui na França a gente tem, de um dia para o outro, mudanças, dados de que o PIB vai retrair entre 7% e ontem falaram em 15%. Então, ainda são números que estão sendo trabalhados, mas, sem dúvida alguma, nós estamos entrando numa crise econômica muito, muito pesada, né? E
para as Nações Unidas, de um modo geral, a ONU, com seu secretário-geral, ou mesmo a OMS, tem falado muito na possibilidade de se reinventar, que foi um pouco uma coisa que eu havia comentado nesse artigo do dossiê da revista Espaço e Economia, em que seria um grande momento para a gente se reinventar, né? Reinventar consumindo mais perto, se reinventar perdendo essa interdependência que todos nós, o mundo inteiro, tem da China, em coisas triviais, sem muito significado, ou até coisas extremamente importantes, como é o caso de remédios, né, de laboratórios e toda a infraestrutura na área de saúde que os países dependem da China. E, para concluir, né, então, depois do desconfinamento, né, o que está acontecendo? Aqui o desconfinamento foi gradual, está sendo gradual, ainda não terminamos, né? Grupo de risco, por exemplo, tem sido constantemente solicitado a ficar em casa ainda, a não ir para as terraças, né, para os cafés parisienses e coisas assim. Então, esse estudo realizado pelo Imperial College London e a OMS mostra que mais de 3 milhões de pessoas foram salvas, né, em razão da medida de isolamento social. Embora haja uma pequena limitação nesse estudo, porque eles se baseiam simplesmente nas mortes confirmadas. Então, o Hervé dizia que as casas de idosos levou um tempo para poder contar os seus mortos. Então, isso realmente prejudica um pouco. Então, alguns países, né, esse mapa nos mostra o vermelho, onde não se pode viajar, e isso tomando como base a Espanha, né, o amarelo são os países que estão colocando quarentena, então você pode viajar, só que você chega lá e tem que ficar de quarentena para depois sair, e os países em verde que não estão impondo quarentena, mas estão trabalhando com a reciprocidade, que é uma situação bastante presente dentro da diplomacia internacional. Se o país recebe, o outro recebe. Se ele impõe regras, o outro impõe regras também. Então, né, os países verdes estão nessa situação de não impor quarentena, mas depende de cada país. Então, era um pouco isso que a gente queria dizer, né? Nessa quarentena, pode terminar, Guilherme, nessa quarentena, né, em muitos momentos a gente procurava, via colegas fazendo happy hour na internet, mas já passamos para outra situação, né, outra foto que hoje já temos os parisienses em todos os jardins públicos da cidade, né? Então, estamos voltando, terminando esse isolamento de maneira gradual. Ou seja, um dia termina, não teve país que passou mais de 3 ou 4 meses assim, só que sai com mais ou menos vítimas. Então, por favor, se poupem, se cuidem, tentem não se contaminar uns aos outros, isso pode reduzir um pouco o estrago. Obrigado. Bom, era isso. Obrigada. Obrigado, Hervé. Obrigado, Nelly, pela bela apresentação, né? Esses mapas são incríveis, tenho certeza que todo mundo vai querer acessá-los, né? As imagens fazem com que a gente pense, elabore coisas de forma diferente, né? Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Antes de passar a palavra ao Pablo, eu queria agradecer as mais de 100 pessoas que estão nos assistindo no Facebook e no YouTube. Alguns professores que estão aqui também, né, de vários lugares do país, professor Márcio Catai, professora Juliana Menezes, Maria Terezinha Serafim Gomes, Karine Vargas, né, outros professores aqui também. Queria agradecer ao Renato Aroeira, grande cartunista aqui carioca, que vem
fazendo um trabalho incrível já há muito tempo, mas sobretudo de crítica a esse governo, né? É uma alegria muito grande receber a presença de vocês, André Rocha, Eveline, Indemburgo, todos os nossos alunos, né? Enfim, a ideia dessa live é realmente que a gente consiga aglutinar pessoas e problematizar essa situação, né?